Toda segunda a gente se encontra, deixa a curiosidade tomar conta. A aula de linguagem é agora, tu minha vida se concentra e se embora. Olá, turminha do quinto ano! Nesta semana estamos super felizes porque o São João tá chegando! São João, acende a fogueira do meu coração. Então, pessoal, nós iremos iniciar a semana do São João com um capítulo muito especial, que é o capítulo 8. E lá no capítulo 8 nós vamos relembrar tipo de gênero que já estudamos no ano passado. Então, quem é divininho, com certeza vai lembrar desse gênero com muita facilidade. Ele vem da família dos poemas, das poesias. Pode ter rimas ou não, mas o foco do tipo de poema da aula de hoje é o poema visual. Então, fica aí até o final, porque eu tenho uma coisa super especial para indicar para vocês. Nós já conhecemos alguns poemas visuais, porque já estudamos em aulas anteriores, mas iremos retomar na aula de hoje. E aí, possa ser que você me pergunte: Tia Juliana, o que é um poema visual? Eu não lembro mais. Pois bem, galerinha, o poema visual é aquele tipo de texto que parece um desenho. E no contorno desse desenho, ele traz a mensagem. Então, o contorno desse desenho são as palavrinhas presentes no texto. Então, o que a gente tem que observar toda vez que a gente perceber um tipo de texto desse? Que imagem é essa e que mensagem é essa? Porque a imagem sempre vai estar conectada com a mensagem, ok, turminha? Vale lembrar que nós estudamos também que o texto ele pode ser formado por parágrafos e que esse texto em específico, que é o poema visual, ele não vai ter parágrafos, ele vai ter outras coisas. Será que você vai poder me responder? Se você pensou que esse texto não tem parágrafos, mas que ele precisa ser organizado em linhas e com mensagens que façam relação com o desenho, eles vão ter que seguir uma direção para a gente conseguir ler essa mensagem no desenho. Aí sim você acertou. A gente pode considerar que esse tipo de texto é um texto visual. O que a gente precisa pensar também sobre o texto visual? Que ele é um texto verbal feito para criar uma imagem. Isso mesmo, turminha. Então, esse texto, ele só vai ser considerado texto visual se ele tiver o formato de uma imagem. Então, se eu quero falar sobre o meu café da manhã, eu vou criar o meu texto, o meu poema visual, em formato de um café da manhã. E pode ser uma caneca com um café a vapor. Vários exemplos nós vamos ter acesso na aula de hoje e também nos materiais didáticos, ok? Além disso, esse tipo de texto, poema visual, precisa ter símbolos e desenhos. Isso mesmo, sem símbolos ou desenhos, nós não vamos conseguir identificá-lo como poema visual. Por exemplo, eu quero falar para vocês, enviar uma mensagem sobre como o meu amor é infinito por essa turma. Eu posso usar o símbolo do infinito, não é mesmo? Muito bem. Eu quero criar um poema sobre o São João. Então, nesse meu poema visual, eu posso fazer em forma de bandeirola, a pessoa vai entender. Eu posso fazer em forma de fogueira, eu posso fazer em forma de balão. E eu preciso colocar dentro desse formato a mensagem do meu poema, a mensagem do meu texto, que muitas vezes não vai ter uma rima, como a gente está acostumado a ver no poema mesmo. Mas não tem problema, a importância do poema visual é o formato e a mensagem tendo conexão com esse formato, ok? Além disso, precisamos explorar recursos como tamanhos, cores, tipos de letras, fontes. Então, não necessariamente precisa ser algo escrito à mão. Nós podemos criar no computador também. Pode ter cores, pode ter formatos de letras diferentes, que a gente chama de fontes, né? Então, vai depender do que a gente vai querer fazer e da nossa criatividade. Então, olha só,
Na trilha dessa semana, estou enviando para vocês uma sugestão de um link onde vocês vão poder brincar bastante de criar poemas visuais. Isso mesmo. Vocês vão poder digitar a mensagem que vocês querem e no momento em que você estiver criando o desenho, a sua mensagem já vai ficando no formato do desenho. É demais. Vamos ver um exemplo de um poema? Vem comigo. E aí, no final, você vai me dizer se ele é um poema visual ou se ele é apenas um poema. A mosca. A mosca saiu do açucareiro. Zzz, zzz. Pousou numa xícara. O homem espantou-a com a mão. Zzz, zzz. Parou perto de outra mosca. Conversaram. Zzz, 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 zzz. E voltaram as duas. O homem tornou a afastá-las. Elas tornaram a voltar. Agora eram 3. O homem se levantou e foi embora. Moral: é mais fácil uma mosca espantar um homem do que um homem espantar uma mosca. Muito bem. Analisando esse poema que nós acabamos de ler, você considera que ele é um poema visual? Não, né, pessoal? Ele é apenas um poema. Ele traz essa sonoridade da mosca, mas ele não é considerado um poema visual. Por quê? Porque não tem um formato, não tem uma forma de um desenho. Agora vamos ver um outro exemplo e depois você vai me dizer se a gente pode considerar que ele é um poema visual. Chuva poema. Nós temos então um chuveiro e várias letrinhas, como se fosse uma chuva de letras. E o título é Uma Chuva de Poemas, né? Quem criou foi a Fátima Queiroz. E o que a gente tem que observar aí? Será que a gente pode considerar que é um poema? Um poema visual? Sim, né, pessoal? Por quê? Porque através do título nós já podemos compreender a mensagem do desenho, do poema visual. É uma chuva de poemas. Então ela quis desenhar um chuveiro e várias letrinhas caindo de dentro desse chuveiro como se fosse uma chuva. E aí possa ser que você me pergunte: Tia Juliana, eu tenho que colocar título no meu poema visual? Não necessariamente, não é obrigatório. Mas é claro, se você quiser criar um contexto melhor para o seu poema visual, fique à vontade. Ele pode vir com título ou não. Não há essa obrigatoriedade, tá bom, turminha? Então, de modo geral, o que nós precisamos observar? Que o gênero poema visual, ele combina a palavra escrita com a imagem, tá bom, turminha? É um textinho curto, então a gente precisa prestar atenção à forma desse texto para que a gente consiga compreender a importância do conteúdo que ele traz, consiga compreender o que e o porquê que aquela pessoa quis criar o poema visual daquela forma, e assim a gente vai poder compreender a mensagem do poema, não é mesmo? Então, essa combinação entre a linguagem verbal, que é o que a gente escreve e o que a gente fala, então o que a gente fala a gente vai transformar em texto, e a linguagem não verbal, que são as imagens, muitas vezes vai explorar, turminha, aspectos lúdicos, aspectos sonoros, além de não haver uma única forma de direção de leitura ou de uma interpretação, ok? Então, o que eu quero que vocês entendam é que a principal característica do poema é que ela não tem uma estrutura fixa, não tem um padrão a seguir, como nos casos de outros textos que nós escrevemos. Por exemplo, o texto da revista, nós precisamos seguir um padrão. O parágrafo, que vamos colocar no primeiro parágrafo, no segundo, no terceiro. No caso desse gênero, não há essa obrigatoriedade. Então, ele também pode ter ou não o título, como eu acabei de falar para vocês. E geralmente, quando tem, o título é uma parte muito importante para que a gente consiga compreender esse poema visual. Aqui eu tentei escrever um poema visual também. Era para ficar com cara de café, de xícara e de um vaporzinho de café. Mas olha só, o Tia Ju não é boa de desenhos, né? Enfim, mas vamos lá. Aqui tá escrito assim:
Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente. E me pergunto em prosa, existe coisa mais gostosa? Então, o que a gente observou aqui? Que não há uma obrigatoriedade das palavras sempre estarem retinhas em uma linha. Você pode criar, claro, sempre da esquerda para a direita, porque a gente escreve da esquerda para a direita e assim a gente compreende melhor o contexto, mas podemos colocar mais em cima, mais horizontal, mais vertical, no formato do desenho que a gente quer, e assim a gente consegue construir o nosso poema visual. Então, pessoal, recapitulando, o que a gente viu na aula até agora foi que o poema visual é um texto feito através de uma imagem e uma mensagem. O poema visual também, gente, para ser elaborado, precisa de símbolos e de imagens. E esse poema visual vai explorar o que, tia Juliana? Vai explorar formato, tamanho e cores. E assim, vocês puderam aprender hoje um pouquinho mais sobre o poema visual. Na trilha, estou enviando também um passo a passozinho bem prático do que a gente já fez até agora nas aulas online com relação ao texto da revista Divina Meg, ok, pessoal? Então, dá uma olhadinha cuidadosa na trilha que você vai ficar super antenado, tá bom? Um beijo e até mais!